Muitas pessoas ficaram preocupadas quando Arman Tsarukyan foi escalado como reserva para a luta principal do UFC 317. O estranho nem foi o armênio ser escalado como reserva, e sim esse anúncio ser feito tão em cima da hora, faltando apenas 2 semanas para o evento. E para quem acha que o Tsarukyan já sabia que iria ser convocado antes, tem que lembrar que o UFC estava oferecendo luta para ele contra o Matheus Gamrot em outra data. Ou seja, não era o plano original do UFC colocar o Arman como reserva de Charles vs Topuria. Tanto que o Tsarukyan, no dia 31 de maio, fez um duelo de submission na Rússia com o Patrick Pitbull. Caso o Arman Tsarukyan já tivesse sido avisado que seria reserva no UFC 317, ele deveria nessa data estar em camp de treinamento, internado nos Estados Unidos na América Top Team, não do outro lado do mundo fazendo uma luta de grappling. Mas então, se nem o Arman Tsarukyan e nem o UFC tinham planos ou sabiam que ele seria reserva, então por que chamaram ele assim de última hora? Será que o UFC sabe que o Charles ou Topuria estão lesionados e talvez não consigam lutar? Essa é uma hipótese que pode ser verdadeira. Muita gente pode pensar que é normal em toda disputa de cinturão ter um reserva, mas isso não é totalmente verdade. Temos os exemplos do UFC 311, onde o próprio Arman Tsarukyan saiu da luta contra o Islam Makhachev e foi substituído pelo Renato Moicano porque não tinha um reserva. Olha também o UFC 313, onde tivemos Poatan vs Ankalaev. Era um evento que dependia bastante da luta principal porque não estava um card tão recheado assim. E do mesmo jeito não tinha um reserva oficial, nem alguém no card que poderia substituir o campeão ou o desafiante. Resumindo, é normal o UFC colocar um reserva para a luta principal de pay-per-view, mas isso não é a regra, nem sempre vai acontecer. E o pior de tudo é que no caso do Arman Tsarukyan para o UFC 317, foi um aviso meio que em cima da hora, menos de um mês antes do evento. Ou seja, porque o UFC decidiu de última hora colocar o armênio como reserva. Pode ser que ou o Charles do Bronx ou o Ilia Topuria estejam machucados, ou alguma lesão que deixe a luta em risco, o que parece até um pesadelo para o público brasileiro. Imagina mais uma vez o Charles perdendo uma disputa de cinturão. Tiraria todo o hype do Brasil para esse card, que foi montado literalmente para nós. Todas as lutas do card principal têm um brasileiro. Fora que Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan não teria a mesma repercussão mundial. Mas, aparentemente, não tem nada com o Charles. Até porque em uma equipe tão grande como a Shootbox, em algum momento isso iria acabar sendo vazado. E se acompanhar as redes sociais do brasileiro, vai ver que aparentemente ele está treinando normalmente. Ou seja, se alguém tiver com problema nessa disputa de cinturão, esse problema deve ser com o Ilia Topuria. Mas ele também está postando vídeos nas redes sociais treinando a todo vapor e parece muito confiante, falando para o Charles levar o travesseiro, querendo dizer que vai nocautear o brasileiro. Postou vídeo ontem até jogando bola, não parece alguém lesionado. Aí que vamos ao título do vídeo. Charles vs Topuria corre risco de não acontecer? Bem, risco toda luta corre, afinal nenhum lutador entra no octógono 100%, sempre tem no mínimo uma lesão leve. E a qualquer momento pode acontecer alguma coisa no camp de treinamento que pode fazer a luta ser cancelada. Mas por enquanto, eu acredito que está tranquilo. Ainda não apareceu nenhum rumor ou cochicho sobre uma lesão. Só o Arman Tsarukyan ser chamado para ser reserva de última hora. Mas isso pode ser só uma questão de peso. Às vezes o Charles ou o Topuria estão pesando um pouquinho a mais. E para garantir a disputa de cinturão dos leves no UFC 317... o UFC colocou um reserva para substituir caso alguém passe mal no corte de peso. Ou como o Arman Tsarukyan recusou uma luta contra o Matheus Gamrot e não tem adversário para ele no momento, o UFC deve ter decidido colocar ele como reserva para não deixar o armênio totalmente de fora. Já que caso o Charles do Bronx ou Ilia Topuria tenham problemas na semana da luta, eles não vão querer colocar o Renato Moicano para disputar novamente o cinturão igual aconteceu em janeiro. Seria difícil um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, mas como o Moicano é um cara zicado, o UFC deve ter achado melhor não arriscar e colocar o Tsarukyan, que está avulso na categoria, como reserva. Mas isso não garante que ele vai disputar o cinturão. Afinal, em outubro de 2023,
quando Charles cortou o supercílio e teve que sair da disputa de cinturão contra o Islam Makhachev, quem era o reserva para aquela luta era o Matheus Gamrot, mas como ninguém liga para o coitado, quem substituiu o Charles foi o Alexander Volkanovski. Então ser reserva não é garantia que o Arman Tsarukyan vai disputar o cinturão. Ou seja, fã, por enquanto não precisa se preocupar. Charles e Topuria ainda vai acontecer. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Ficou com medo dessa luta cair? Ou você acha normal ter um reserva para uma luta tão grande? O quanto seria broxante para você se essa luta tivesse caído? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Por favor, se você gostou desse vídeo e quer que o canal continue produzindo a todo vapor, então você precisa deixar o seu like. O seu like me incentiva demais a trazer sempre mais e mais vídeos. Se inscreve no canal também, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, que é uma meta pequena, mas muito importante para mim. Você provavelmente é inscrito em um monte de canal grande, então por favor, ajude esse humilde canal pequeno também com a sua inscrição. Trago vídeo praticamente todos os dias aqui no canal, e para não perder nada, você precisa ativar o sininho. Corre para assistir o meu último vídeo também, onde eu falei sobre Kamaru Usman, que está vivo no jogo. Venceu Joaquim Buckley e provou ser um velho brabo que ainda está rendendo. Será que ele consegue ser campeão novamente? Para descobrir, você precisa correr para assistir agora. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.